Como ferramentas e técnicas, vamos falar agora da análise de rede do cronograma. Esta é uma técnica abrangente usada para gerar o modelo de cronograma do projeto. Ela emprega várias outras técnicas, como o método do caminho crítico, técnicas de otimização de recursos e técnicas de modelagem. Inclui avaliar a necessidade de agregar reservas de cronograma para reduzir a probabilidade de um desvio de cronograma quando vários caminhos convergem para um único ponto no tempo ou quando vários caminhos divergem de um único ponto no tempo. Revisar a rede para checar se o caminho crítico apresenta atividades de alto risco ou itens de antecipação longa que demandariam o uso de reservas de cronograma ou a implementação de respostas de risco para reduzir o risco do caminho crítico. É um processo iterativo que é empregado até que o modelo de cronograma viável seja desenvolvido. Uma outra ferramenta seria o método do caminho crítico. Ele é usado para estimar a duração mínima do projeto e determinar o grau de flexibilidade nos caminhos lógicos da rede do modelo de cronograma. Ele calcula as datas de início mais cedo, término mais cedo, início mais tarde, término mais tarde, de todas as atividades, sem considerar quaisquer limitações de recurso, através da realização de uma análise de caminhos de ida e volta através da rede de cronogramas. Então, aqui nós podemos observar uma rede PERT, né? Então, aqui nós temos as atividades A, B, C e D. Aqui em cima dos retângulos são calculados o início cedo e término cedo de cada uma das atividades. Vocês vão aprender isso com bastante detalhes um pouquinho mais para frente nessa disciplina. Mas só para mostrar aqui, né, a título de exemplificação, como que é feito, ó. Esse quadradinho aqui do meio, ele indica a duração das atividades. Então, ó, por exemplo, a atividade A, a atividade B, elas têm duração de 5 dias, vamos supor assim. Aqui a atividade D de 15 e a atividade C de 10. Então, isso representa a duração da atividade. O início cedo, eu vou começar no início mais cedo possível, né? E terminar no término mais cedo possível. Então, eu vou considerar o 1, né? E o término mais cedo, eu vou levar o quê? 5 dias para finalizar. Então, eu vou finalizar aqui, ó, no 5º dia. Aqui, eu vou começar, então, essa atividade no 6º dia. Se ela leva 5 dias, eu vou fazer ela durante 5 dias. Então, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º dia. Então, eu termino essa atividade no 10º dia. Aqui, eu vou calcular, então, aqui, ó, eu termino no 10º dia. Aqui, nesse caso, gente, para fazer esse cálculo, a gente tem que considerar o maior, quando a gente está na ida, o maior entre esses dois tempos aqui, ó, de 10 e de 15. Então, por isso que aqui eu vou começar no 16º dia. Aí, se eu levo 15 dias para terminar, contando o início no 16º, eu vou finalizar no 30º dia. E o início tarde, ele vai ser o cálculo inverso. Início e término tarde é o momento mais tarde que eu posso iniciar e terminar essas atividades. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente vai ver isso com bastante calma um pouquinho mais para frente. Mas, enfim, quando a gente subtrai o início cedo do término cedo ou o término cedo do término tarde, nós temos o cálculo da folga. Então, por exemplo, ó, 1 menos 1 vai dar 0, 5 menos 5 vai dar 0. Então, tanto faz o que a gente vai, da maneira que a gente vai subtrair aqui, tá? Se é esse desse, ou aqui esse desse. Então, aqui calculando a folga, nós temos que as atividades A, C e D têm folga 0. Então, essas atividades vão fazer parte do caminho crítico. Então, nesse exemplo, o caminho mais longo, que é o caminho crítico, ele inclui as atividades A, C e D. E, portanto, essa sequência é representada pelo caminho crítico. Então, só lembrando, o caminho crítico é a sequência de atividades que representa o caminho mais longo de um projeto.
E é esse caminho que vai determinar a menor duração possível deste projeto. Então, o caminho mais longo, ele tem a menor folga total e geralmente essa folga é igual a 0. Ele é usado para calcular os caminhos críticos e a quantidade total de folga livre ou de flexibilidade do cronograma nos caminhos lógicos da rede dentro do modelo de cronograma. Em qualquer caminho de rede, a folga total ou a flexibilidade do cronograma, ela é medida em quantidade de tempo, que uma atividade do mesmo, desse cronograma, pode ser atrasada ou estendida a partir da sua data de início mais cedo, sem atrasar a data de término do projeto ou violar uma restrição de cronograma. O caminho crítico é normalmente caracterizado por uma folga total igual a 0. Quando implementados com sequenciamento do método de diagrama de precedência que nós vimos anteriormente, os caminhos críticos podem ter uma folga total positiva, uma folga igual a 0 ou uma folga negativa, dependendo das restrições que forem aplicadas. A folga total positiva, ela é causada quando o caminho de volta ele é calculado a partir de uma restrição do cronograma que é mais tarde que a data de término mais cedo que foi calculada durante o cálculo do caminho crítico. Já a folga total negativa, ela é causada quando uma restrição nas datas mais tarde é violada pela duração lógica do projeto. A análise de folga negativa ela é uma técnica que ajuda a encontrar possíveis formas aceleradas de colaborar com o cronograma atrasado, de voltar o projeto nos trilhos. As redes do cronograma podem ter múltiplos caminhos quase críticos. Muitos pacotes de software permitem que o usuário defina os parâmetros usados para se determinar esses caminhos críticos. Entre os parâmetros temos ajuste às durações da atividade, ou seja, quando mais recursos ou menos escopo podem ser providenciados esses ajustes à duração das atividades, e isso a gente pode inserir nessas ferramentas de software. Relações lógicas, quando essas relações forem arbitradas no início do desenvolvimento desse cronograma. As antecipações e esperas ou outras restrições do cronograma podem ser necessárias para produzir caminhos de rede com folga total igual a 0 ou folga positiva. Uma vez que a folga total e a folga livre tenham sido calculadas, podemos dizer que a folga livre é a quantidade de tempo em que uma atividade do cronograma pode ser atrasada sem atrasar a data de início mais cedo de qualquer atividade sucessora a essa, ou também violar uma restrição do cronograma. Por exemplo, a folga livre para a atividade B, nessa figura aqui apresentada, ela é de 5 dias, folga livre de 5 dias. Uma outra técnica que pode ser utilizada é a de otimização de recursos. Essa técnica é usada para ajustar as datas de início e término das atividades para que o uso de recursos planejados seja igual ou menor do que a disponibilidade dos recursos existentes para o projeto. Entre as técnicas que podemos utilizar, no nivelamento de recursos, as datas de início e término são ajustadas com base nas restrições de recursos, com o objetivo de equilibrar a demanda e a oferta dos mesmos. Pode ser usado quando os recursos compartilhados ou de necessidade crítica só estão disponíveis em certas épocas ou em quantidades limitadas ou foram distribuídos demais, tal como quando um recurso foi designado para 2 ou mais atividades durante o mesmo período de tempo, ou ainda quando há necessidade de manter o uso do recurso em um nível constante. Pode muitas vezes causar mudança no caminho crítico original. A folga disponível é usada para o nivelamento de recursos. Consequentemente, o caminho crítico, através do cronograma do projeto, pode mudar. Aqui, nessa figura, nós podemos visualizar
a atividade antes do nivelamento. Então temos aqui, ó, a atividade A, que deve ser executada pelo Tom e pela Sue, com 8 horas cada um. Temos a atividade B, que deve ser executada pela Sue, com 8 horas, e a atividade C, que deve ser executada com o Tom e leva 8 horas. Então aqui, ó, ficaria no primeiro dia 8 horas do Tom e 16 horas da Sue. No segundo dia, 8 horas do Tom. Com o nivelamento de recurso, nós vamos primeiramente realizar a atividade A com 8 horas de cada um dos funcionários. Depois que terminar essa atividade A, nós vamos realizar a atividade B, então no segundo dia, né, com 8 horas da Sue. E depois, no terceiro dia, a gente vai realizar a atividade C com 8 horas do Tom. Então aqui, ó, a gente demorou 3 dias para realizar a atividade, mas realocamos esses recursos. Então esse é um exemplo de nivelamento de recursos. A outra técnica é a de estabilização de recursos. Essa técnica ela ajusta as atividades de um modelo de cronograma de tal maneira que os requisitos de recursos do projeto não excedam certos limites que foram pré-definidos. O caminho crítico do projeto ele não é mudado e a data de conclusão não pode ser atrasada. Em outras palavras, as atividades só podem ser atrasadas dentro de sua folga livre e a folga total. A estabilização de recursos ela pode não ser capaz de otimizar todos os recursos.